Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está aqui na Academia de Pregadores. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2021. Encerramos na semana passada o segundo trimestre e é um prazer, uma alegria ter você conosco novamente nesse terceiro trimestre. No terceiro trimestre, estamos com lições magníficas. São lições ministradas pelo pastor Israel Trota. Pastor Israel Trota é membro da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC-Rio e também é capelão da Marinha do Brasil. As nossas lições estão numa revista que tem o título o tema, que é o tema da revista, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Nós vamos estudar na nossa primeira lição uma panorâmica dos profetas menores e depois da segunda lição até a 13ª, vamos fazer um percurso por cada um dos profetas menores. Eu tenho certeza que será de grande crescimento, porque nós vamos fazer um tratado teológico durante esse trimestre, então você não pode perder. Vamos fazer um tratado teológico sobre os profetas menores. Eu sei que os profetas menores, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de interpretar, devido a alguns dados históricos, principalmente, como destinatário, por exemplo. Os profetas menores não profetizaram só para o povo de Israel. Os profetas maiores profetizaram só para Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Os profetas menores não, alguns profetas menores profetizaram para povos pagãos, como Jonas, por exemplo, que foi profeta para os assírios, para Nínive, que era a capital da Assíria. Então, eu tenho certeza que durante esse trimestre você aprenderá de forma gloriosa sobre os profetas menores e, sobretudo, para você que gosta de pregar, para você, moça, rapaz, que tem desejo de ministrar a palavra de Deus, você vai aprender coisas sobre os profetas menores nessa revista desse trimestre, que vai te dar condições de ministrar a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo à nossa EBD Currículo dos Jovens, aqui na Academia de Pregadores. A nossa primeira aula é a lição do dia 4 de julho. Dia 4 de julho, lição de número 1, do dia 4 de julho de 2021, que tem como título Profetas Menores, grandes mensagens em pequenos livros, em pequenos escritos. Nós vamos entender na aula de hoje que este nome profetas menores não é porque a mensagem desses profetas é menos importante. Eles são chamados de menores pelo conteúdo literário que eles escreveram. Foi um volume menor de texto, mas com mensagens extremamente importantes, relevantes e de grande aprendizado para a nossa vida. O texto do dia nos diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. A síntese da nossa lição de número 1 nos diz que os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizada. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. É muito importante nós estudarmos o profetismo em Israel. Como o profeta surgia, por que o profeta surgia, qual a função do profeta, é algo maravilhoso, vale a pena você se dedicar a esse estudo, você que gosta de pesquisar, de estudar e aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Texto bíblico da nossa lição de número 1 está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 20, que nos diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça,
e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Geralmente, quando estudamos o contexto profético no Antigo Testamento, os oráculos proféticos no Antigo Testamento, nós aprendemos que a profecia era vaticinada, a profecia era autenticada com o seu cumprimento. E quando estudamos sobre os profetas, tanto os maiores quanto os profetas menores, nós aprendemos que eles foram direcionados por Deus, inspirados por Deus. Homens que falaram muitas vezes de coisas futuras, das quais eles não podiam falar se não fosse a partir de uma revelação de Deus. Então, é muito importante nós entendermos o que Pedro está nos ensinando, de que a profecia não é de particular interpretação, a profecia é realmente dada por Deus, foi dada por Deus pelos homens inspirados pelo Espírito Santo. Na nossa introdução, o nosso comentarista vai nos falar sobre a importância dos oráculos proféticos. Qual a importância disso? Primeiro, ele deixa claro para nós que sem o dom profético, o povo se corrompia. Era necessário, era preciso que os profetas se levantassem e falassem em nome de Deus. Outra coisa que ele nos coloca aqui, de forma brilhante também, é que eles profetizaram a respeito de alguns temas. Eles profetizaram, por exemplo, a respeito... Aqui está um pouquinho meio embaçado, mas eu acredito que vai dar para... Isso, abriu aqui. Não. Está realmente embaçado. É o arquivo que está assim. Eles profetizaram acerca de alguns temas. Justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas. Nós vamos perceber durante esse trimestre que os profetas davam um brado contra as injustiças sociais. Por quê? Eles eram a voz de Deus. O profeta era a voz de Deus no meio do povo e ele bradava para que o povo ouvisse a voz de Deus. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre o ministério profético no Antigo Testamento. E ele vai deixar claro, vai falar sobre o ofício profético, nos mostrando que o termo hebraico para profeta é nabi, que significa proferir, anunciar uma mensagem. Então aqui o profeta era um atalaia de Deus, era aquele que falava, anunciava a mensagem de Deus. Outra coisa que ele deixa claro era o contraste entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote era aquele homem, nós falamos que o sacerdote era aquele homem que tinha o ouvido na boca do povo e a boca no ouvido de Deus. O profeta tinha o ouvido na boca de Deus e a boca no ouvido do povo. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus no meio do povo. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, e após isto é anunciado o reino de Deus e o homem emprega força para entrar nele. Segundo parágrafo, quando surgia um profeta? E o nosso comentarista já coloca desde o início aqui para a gente, que o profeta, o cenário de apostasia, era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. A gente vai aprender que o profeta sempre surgia em tempo de crise. Deus sempre levantava profetas em meio às crises. Quando uma crise se instalava, Deus levantava um profeta para falar em seu nome. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A difícil missão do profeta. Não era fácil ser profeta. E aí o nosso comentarista põe uma pergunta magnífica. Como um homem entre os homens poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz em nome de Deus? Esse encargo era demasiadamente pesado, entretanto, a glória da revelação atraía-os de tal modo que não conseguia se esquivar deste ministério. Jeremias, por exemplo, é um profeta maior, mas ele não queria profetizar de jeito nenhum, porque ser profeta era sinal de ser odiado pelo povo, era sinal de sofrimento, mas era sinal de receber a glória de Deus como ninguém recebia. É claro que quando a gente diz que o profeta era odiado pelo povo, nós estamos falando que ele era odiado por aqueles que não queriam servir a Deus. Ele era o porta-voz de Deus e tinha a autoridade de Deus para falar em seu nome. Quem eram os profetas? O segundo ponto, os profetas eram homens chamados por Deus. O primeiro parágrafo nos diz isso. E nós vamos aprender que um ministério profético começa com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto, ou seja, era Deus quem escolhia o profeta, e não o profeta que escolhia a si mesmo. Isso é algo magnífico para nós aprendermos nos nossos dias. Deus é quem nos escolhe. Eu falo que em relação ao nosso ministério, nós precisamos ter uma aceitação. Aceitação. O que é isso? É aceitar o ministério para o qual Deus nos comissiona. Deus nos chama. Se você tem um chamado de Deus, Deus vai te mostrar, vai te revelar isso em tempo hábil.
um tempo oportuno. Você só precisa ter o coração aberto para a vontade de Deus. Então, para falar em nome de Deus, eu fiz essa anotação aqui, ó, tinha que ser escolhido pelo próprio Deus. Só Deus podia e só Deus pode, porque Deus ainda faz isso. Só Deus pode escolher alguém para falar no seu próprio nome. Então, enquanto alguns apenas queriam chegar à realeza, ou enquanto alguns podiam chegar, isso aqui está uma grandiosidade do ofício profético. Ó. Enquanto alguns apenas podiam chegar à realeza e ao sacerdócio, todos poderiam profetizar, independente da profissão, do gênero ou da idade. Não é? Então haviam profetas e haviam também profetisas, profetas e profetisas. Nós precisamos entender aqui que haviam também, entre os profetas literários e os profetas não literários. O que é isso? Os profetas literários foram os profetas que escreveram, tanto os profetas menores quanto os profetas maiores. Os profetas não literários são aqueles que não escreveram, mas foram profetas. Elias, por exemplo, foi um profeta não literário, mas foi chamado por Deus, teve um ministério extremamente frutífero. Elias é um profeta assim fenomenal, um profeta poderoso, foi um profeta poderoso no Antigo Testamento, mas não escreveu, não foi um profeta literário. Segundo, olha, no primeiro parágrafo nós aprendemos que os profetas eram chamados por Deus. No segundo parágrafo, os profetas eram os intérpretes da religião judaica. Eles interpretavam, eles não estavam restritos à lei, mas eles interpretavam a lei. Por quê? Eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina, porque os profetas enxergavam o âmago dos princípios que sustentavam as leis. E por que eles faziam isso? Porque eles precisavam, para representar Deus no meio do povo, eles precisavam viver em intensa comunhão com Deus. Intensa comunhão com Deus. Então os profetas interpretavam as normas. Eles não estavam restritos às normas, ligados às normas. É claro que eles obedeciam também às normas, mas eles interpretavam, sobretudo, essas normas. Quando tratamos desses profetas, tendo em vista que essa primeira lição é uma lição abrangente, não é? E é uma lição introdutória do trimestre, quando pensamos nos profetas menores, nós aprendemos que eles são divididos em dois grandes grupos: profetas pré-exílicos e os profetas pós-exílio. Profetas pré-exílicos e os profetas, aliás, pré-exílicos e os profetas pós-exílios. Então vamos lá, os profetas pré-exílicos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Os profetas pós-exílicos: Ageu, Zacarias e Malaquias. Perceba que essas informações são importantes, porque quando a gente vai entender, vai estudar os profetas, a gente precisa entender quando eles profetizaram, para a gente compreender melhor a sua mensagem. Vou dar um exemplo do profeta Ageu. Profeta Ageu. Quando o profeta Ageu profetiza dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, foi porque o profeta Ageu foi para o cativeiro babilônico e ele voltou do cativeiro. Ele havia visto o primeiro templo, o templo de Salomão. E ele voltou do cativeiro já um ancião. E quando as pessoas começaram a reconstruir o templo, as pessoas pensavam: esse templo não é de nada. O templo bom era o templo de Salomão, cheio de ouro, cheio de prata. Era um templo riquíssimo. E aquele templo que estava sendo reconstruído, sob a liderança de Zorobabel, de Josué, de Esdras, de Neemias, é claro que esse Josué da reconstrução do templo não é o Josué lá, servo de Moisés. Então, Ageu, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 9, olha para aquela situação de desânimo do povo e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então é importante entender este tempo em que os profetas
profetizam. Os profetas que vieram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá. Profetas que vieram após entregar as suas profecias para Judá. Por que para Judá? Porque o reino do norte já havia sido destruído. O reino do norte foi para o cativeiro em 772 a.C. e não voltou do cativeiro. O reino do sul, que a capital era Judá, a última leva foi em 605 a.C. e eles voltaram do cativeiro. Então, após o cativeiro babilônico, os profetas que profetizaram só profetizaram para o reino do sul. Está aqui a data, 722. Desculpa, 722. Eu coloquei 772. 722. Os profetas pré-exílicos são, os pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá, entre aqueles que profetizaram para outras nações. Quais são eles? Os que profetizaram para Judá: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, e os que profetizaram para outras nações: Jonas e Naum. E os profetas que profetizaram do 8º ao 5º século antes de Cristo. Então, eram homens corajosos, homens de Deus e homens que sentiram na pele aquilo que Deus proporcionou para que eles sentissem. Terceiro ponto, a mensagem dos profetas menores. Eles suplementavam os ensinos. Então, no período dos profetas, havia 3 lideranças importantes. Haviam os reis, que eram liderança política. Os reis, que eram uma liderança política. Os sacerdotes, que era uma liderança religiosa, e os profetas, que eram uma liderança que representava o próprio Deus no meio do povo. Então, o profeta auxiliava nesse ensino. O ensino estava diretamente ligado aos sacerdotes e os levitas, que eram responsáveis pela vida religiosa de Israel. E os profetas auxiliavam nesse ensino. Segundo parágrafo, denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo de Deus. Nós falamos sobre isso aqui. Os profetas davam um brado também contra as injustiças, contra a justiça social, e os profetas também consolavam. Eles tinham também uma mensagem de consolo para o povo de Deus. Então, esta é a nossa primeira aula, que é tão somente uma visão panorâmica dos profetas menores, para a gente entender a ação de cada profeta. Deus te abençoe de forma poderosa, e a semana que vem estaremos aqui novamente para falar do primeiro profeta, que foi o profeta Oséias. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores.
a maior escola bíblica e teológica online.